Nos primeiros 11 versos do capítulo 1 do livro de Atos, nós temos uma descrição das promessas de Cristo no sentido de enviar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, batizando a igreja, concederia poder para a pregação do Evangelho. Em resposta a essa promessa, o verso 14 do capítulo 1 descreve a igreja apostólica perseverando unanimemente em oração. E aqui nós temos uma imagem do reavivamento entre o povo de Deus. Cristo, durante seu ministério, muitas vezes sofreu a maldade, a ignorância dos apóstolos. E nesse momento eles tomam consciência de quem Deus é, de quem Cristo é sendo levado ao céu. E agora eles ficam em Jerusalém aguardando o cumprimento da promessa de Cristo. E eles não fazem isso de forma ociosa, eles fazem isso em oração. Essa é uma imagem muito bonita do reavivamento. Reavivamento que todos nós precisamos experimentar. Uma renovação da nossa vida de oração e de comunhão com Deus. A partir do verso 15 ao verso 26, ao final do capítulo 1, nós temos a descrição de uma reorganização, ou seja, de uma reforma dentro da igreja. Judas havia sido infiel ao chamado de Cristo e abandonou seu ministério. O lugar de Judas havia ficado vago, então os apóstolos se reuniram para colocar alguém no lugar de Judas. Essa imagem de reforma é uma imagem importante também, porque é uma decisão prática de colocar cada coisa em seu lugar. Em 2010, a Conferência Geral se reuniu e votou um documento de que reavivamento e reforma são as grandes necessidades e o grande foco da igreja para esses próximos 5 anos. Foi preparado um documento votado nessa Conferência Geral. E nesse documento tem uma citação de Ellen White que eu gostaria de ler para vocês nesse momento. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias, teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento espiritual. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la, elas precisam fundir-se. Reavivamento e reforma são duas facetas de uma necessidade, a necessidade de estarmos mais perto de Deus. A oração unânime dos membros da Igreja Apostólica representa o reavivamento espiritual, e nós também precisamos desse reavivamento e desta atmosfera de oração unânime em torno de que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós. A oração é um símbolo de nossa necessidade, da necessidade espiritual da igreja, e essa necessidade nos acompanha em todos os momentos de nossa história. A organização da igreja sugere o símbolo da reforma, no sentido de que todas as coisas devem ser colocadas, cada qual em seu lugar. As coisas espirituais devem ser colocadas em ordem. Assim é que devemos crescer no conhecimento e na graça. Esses aspectos são muito importantes, porque como poderemos estar comprometidos com algo que não conhecemos? Para que essa vida cristã, a vida daquele que crê na palavra de Deus, seja uma vida ativa de missão, de adoração, deve-se conhecer profundamente o Deus que se revelou através de sua palavra. Porém, esse reavivamento e reforma não podem ficar simplesmente nos âmbitos do conhecimento teórico da justificação, da santificação, da fé, ou mesmo da escatologia dos eventos próximos da volta de Jesus. Nós precisamos de um reavivamento, de uma reforma prática, de piedade, de amor entre nós, para que depois esse reavivamento se estenda à comunidade, e da comunidade ele ilumine o mundo. De outra forma, o cristianismo não será a melhor opção, pelo contrário, será a opção dos hipócritas. E nós precisamos
do poder do Espírito Santo para não sermos contados entre eles, para que haja amor real entre nós e da igreja para com a comunidade na qual Deus lhe inseriu. Nós devemos fazer essas coisas, nos deixar guiar por Deus nesse reavivamento e reforma. E essa é uma descrição aplicada do capítulo 1 do livro de Atos. E você sabe qual é o resultado de entregarmos a nossa vida a Deus através do reavivamento e da reforma? É o Pentecostes. No nosso caso hoje será o derramamento da chuva serôdia. E como temos necessidade desta experiência. Assim, a imagem de Zacarias 10, verso 1, é muito apropriada. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. O reavivamento que culminará com a chuva serôdia seguirá algumas atitudes por parte daqueles que participarão desse momento, dessa chuva serôdia, desse refrigério pela presença do Senhor. E o primeiro desses passos que eu coloquei aqui, sentir a necessidade da presença do Espírito Santo, consequentemente da chuva serôdia. O Espírito Santo é descrito na Bíblia como aquele que guia em toda a verdade. João 16, verso 13. Porém, nós vivemos no mundo cristão uma Babilônia. Existem no pensamento cristão correntes filosóficas absolutamente contraditórias umas em relação às outras, e todas elas clamam a autoridade da Bíblia e do Espírito Santo. Alguns exemplos, por exemplo: existem cristãos que dizem que não precisamos guardar o sábado. Existem cristãos, por exemplo, como nós adventistas, que dizem que nós precisamos guardar o sábado. Existem cristãos que dizem que nós não precisamos guardar dia nenhum. E existem alguns cristãos que dizem que nós podemos guardar qualquer dia, ao nosso bel prazer ou segundo a nossa conveniência. Ou seja, tantas ideias distorcidas e equivocadas e contraditórias umas em relação às outras. Como poderemos saber a verdade? Onde está a falha? Certamente não em Deus, porém então nos homens. E quando nós vemos um mundo cristão levantando a Bíblia na teoria, mas não na prática, nós percebemos quão grande é a nossa necessidade do Espírito Santo, o quanto precisamos dele para compreendermos e vivermos sua verdade e sua vontade. Assim também nós podemos entender que o Espírito Santo é o Consolador. João 14, verso 16. Quando nós vemos um mundo tão cheio de tristeza, de sofrimento, de maldade e dor, nós não nos sentimos a necessidade do Espírito Santo para sermos consolados, mas também para consolarmos as pessoas com a consolação com a qual Deus transforma o nosso coração e nos dá paz. Nós não sentimos a necessidade do Espírito Santo num mundo assim. Atos 1, verso 8 diz: e recebereis poder, e pregarão o Evangelho. Será que nós, como igreja, como indivíduos, estamos satisfeitos com o nível de relevância da nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente, no mundo em que habitamos? Será que não está muito claro a grande necessidade que temos de maior poder, de maior intimidade com o Espírito Santo? É nosso dever entendermos a nossa condição. E desse entendimento surgirá essa sensação de necessidade, de dependência do Espírito Santo. E essa é a primeira atitude para uma igreja que quer receber a chuva serôdia: perceber a sua necessidade. Como é muito claro isso na mensagem de Laodiceia. Você pensa que é rico, que tem tudo, mas não sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Cristo nos oferece a sua justiça, o colírio para enxergarmos, as suas vestes para estarmos diante dele,
com pureza, irrepreensíveis em santidade. Um segundo aspecto importante dessa preparação para a chuva serôdia: orar por ela. Deus sabe todas as coisas, e obviamente que nós não podemos adiantar nem atrasar o seu cronograma, mas é o nosso privilégio orar a Deus. E é plano de Deus nos conceder, em resposta à oração, aquilo que Ele não nos concederia se não pedíssemos assim. Essas palavras tão sábias do Espírito de Profecia são absolutamente verdade. E eu gosto muito da imagem bíblica da oração em Jeremias capítulo 29, quando Deus fala assim: então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Devemos buscar a Deus em favor da nossa experiência cristã, para Deus nos dar perdão e poder para sermos melhores e refletirmos a sua imagem. Devemos buscar a Deus pela igreja, para que sejamos uma comunidade apta a recebermos pecadores, sem julgá-los, sem amedrontá-los e sem expulsá-los do reino de Deus. Nós precisamos dessa presença, e assim, que a igreja não seja o palco da manifestação de poucos dons espirituais, de cantores e cantoras, pregadores e pregadoras, mas que seja uma comunidade de pecadores, reconciliados com o céu, por meio da cruz, que amam a Deus, que se amam e que amam os perdidos. E isso não só na teoria, mas de fato e de verdade. 1 João 3, verso 18. O terceiro passo que eu coloquei aqui, e penúltimo passo, é estarmos dispostos a sermos guiados e usados pelo Espírito Santo. Na teoria, isso é relativamente simples. E possivelmente, se eu fizer uma oração aqui: Senhor, usa-nos pelo Teu Espírito, guia-nos pelo Teu Espírito, a grande maioria de vocês que ouvem essa mensagem dirá amém. Mas por favor, se lembre que o nome do Espírito Santo é santo e nós somos pecadores. E muitas vezes, quando o Espírito de Deus quer reavivar e reformar a nossa vida, nós somos os seus maiores inimigos. Nós somos os nossos maiores inimigos. E muitas vezes não queremos abandonar as coisas que nos separam de Deus. E esse é o último ponto que eu queria dizer para vocês. Como preparo para a chuva serôdia, devemos permitir com que Deus reavive e reforme a nossa vida. E isso implica em mudarmos coisas que nós sabemos que nos afastam de Deus. A mensagem da santificação correta não é a mensagem perfeccionista, da perfeição pelas obras por si mesmo, no qual nós vamos receber mérito por nos esforçarmos para não pecar. Porém, o fato é que todos nós temos que ter por objetivo a vitória contra o pecado, porque o pecado só nos trouxe a vergonha e a morte. Assim, muitas coisas se colocam entre nós e Deus. Essa rotina ocupada em torno do dinheiro, em torno do namoro, em torno das coisas deste mundo, muitas vezes nos impede de eliminar as barreiras que existem entre nós e Deus. Nós estamos envolvidos numa atmosfera de diversão em torno da internet, da televisão, da música, e temos dificuldade de tirar essas coisas da nossa vida, ou pelo menos de colocá-las dentro do seu limite, do seu contexto, para que não nos atrapalhe na nossa comunhão com a palavra de Deus e com o Espírito do Senhor. E nós precisamos sim nos esforçar nesse objetivo, no objetivo de que Deus encontre em nós um solo fértil, onde a sua palavra germine, brote e dê muito fruto para a sua glória. Eu espero que nesse ano de 2011 nós tenhamos a oportunidade e a experiência da chuva serôdia, santificando a nossa comunidade, que a gente aprenda a se amar e a amar a Deus. E como resultado disso, nós teremos maior poder e relevância na pregação do Evangelho. Eu creio que é isso que nós queremos e estamos buscando.
E creio também que é o desejo de Deus nos conceder tal experiência. Convido a cada um de vocês que ouve essa mensagem através da internet a orar comigo em favor do reavivamento, da reforma e da chuva serôdia, para nos capacitar na pregação do Evangelho. E lembre-se, amar a Deus e amar as pessoas é o verdadeiro cumprimento da lei de Deus de Apocalipse 14:12. E assim, o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, verso 10. Vamos orar a Deus buscando a condição de amar, de abandonar o mal, para estarmos preparados para a volta de Jesus. Oremos. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama como somos, mas não nos permite ficar como estamos, Pai. Estamos muitas vezes desanimados, tristes, longe de Ti, da Tua palavra e do Teu Espírito, e sinceramente queremos ser diferentes. Reaviva a nossa vida, nos dá poder de reformar os hábitos, as atitudes, e nos ensina a amar as pessoas, Pai. Tua palavra diz que se não amamos a quem vemos, não poderemos amar a Ti a quem não vemos. Portanto, nos ajuda a não estarmos entre os mentirosos e hipócritas que Te invocam somente com os lábios, mas queremos Te invocar como coração e receber do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.